Olá, vamos hoje para o capítulo de número 3 do livro Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. Nunca é errado amar. Quando o único filho do meu amigo Mac, Malcolm, estava no último ano do ensino médio, disse ao pai que era gay. Mac sentiu como se um caminhão de 18 rodas o tivesse pego de surpresa. Ele não tinha ideia. Ele não sabia o que pensar. Ele não sabia o que dizer. Na época, a mente de Mac disparou. Como eu poderia não saber? Como eu poderia ter perdido os sinais? Lágrimas escorriam pelo rosto de Malcolm enquanto ele compartilhava vislumbres de um mundo que Mac nunca soube que existia para o seu filho. Malcolm disse ao pai que desde que estava na 5ª série sofria bullying por causa de sua orientação sexual. Ele era constantemente espancado, xingado de nomes terríveis e até cuspido. Mac não podia acreditar no que estava ouvindo. Todos os dias, Malcolm entrava pela porta da frente com um sorriso radiante, como se tudo estivesse bem no mundo dele. Ele sempre parecia feliz e despreocupado. A realidade do mundo de Malcolm nos 7 anos anteriores, no entanto, era tudo, menos isso. No verão anterior à confissão de Malcolm, pai e filho compareceram a Forward, uma conferência anual de jovens em nossa igreja. Meu amigo se lembra de como, após o culto, Malcolm foi tocado por Deus de maneira poderosa. Ele estava deitado no chão durante uma chamada ao altar, quebrando e clamando por seu Pai Celestial. Por que você me fez assim? Ele implorou em lágrimas. Mac ficou comovido com o espírito vulnerável de seu filho diante de Deus, mas não sabia exatamente o que as palavras significavam. Agora, tudo lhe fazia sentido. Depois que seu filho revelou que era gay, Mac inicialmente se sentiu magoado, ele admite. Então sentiu raiva e se culpou. Senti que não tinha tempo para ver os sinais. Se eu tivesse, embora eu saiba que não teria sido capaz de mudá-lo, eu poderia pelo menos estar lá por ele. Eu teria sido capaz de segurar sua mão e dar apoio enquanto ele passava pelo que deveria ser os momentos mais difíceis de sua vida. Ser rejeitado por seus colegas e colegas de escola deve ser insuportável, não apenas na idade dele, mas em qualquer idade. Eventualmente, Mac aprendeu que a melhor coisa que poderia fazer como pai era amar seu filho. O maior medo de Mac era a possibilidade de Malcolm se machucar. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 10 a 24 anos. Para gays e lésbicas, a taxa de tentativa de suicídio é 20% maior. De jeito nenhum eu queria ver queria que meu filho recorresse ao suicídio. Mac me disse, eu sabia que não poderia afastá-lo ou empurrar minhas crenças para ele. Tudo que eu precisava fazer é entregar meu filho a Deus, orar por ele e amá-lo. Eu não o condeno por seu estilo de vida. Não é o meu lugar. Eu simplesmente o amo. Mac aprendeu muito sobre o que significa amar alguém que está vivendo uma vida contrária ao que ele lhe havia ensinado. Ao contrário do que Deus diz que é certo, aqui está o que esse homem incrível me ensinou. Primeiro, ame seu filho porque ele é seu. Não somos chamados para julgar as pessoas, nem mesmo nossos próprios filhos. Somos chamados a amá-los. Se não posso dizer nada que não resulte em uma discussão, apenas digo, eu te amo. Malcolm e eu estávamos muito ocupados e, embora não nos falemos todos os dias, garanto que ele saiba que eu o amo. Há momentos em que não sei o que dizer quando conversamos. Então, apenas digo a ele que o amo. Em segundo lugar, encontro um terreno comum. Meu filho e eu temos visões políticas e sociais diferentes, mas lutamos muito para encontrar coisas que ambos temos em comum ou gostamos de fazer. Por fim, faça os ajustes. Isso parece diferente para todos. Para mim, me recuso a seguir Malcolm em muitas de suas plataformas sociais. Desculpa. Quanto mais vejo o que ele está fazendo, mais me preocupo. Ao mesmo tempo, quando o visito em New York, onde ele mora, sigo o que ele planejou. Só estou grato por fazer parte do mundo dele. Recentemente, Mac e seu filho fizeram uma peregrinação de 10 dias a Israel
patrocinada por nossa igreja. Uma das coisas legais que oferecemos é a oportunidade de ser batizado no Rio Jordão, o mesmo lugar onde Jesus foi batizado. Nunca esquecerei de ver Mac e seu filho entrando naquele rio frio. Enquanto os hinos eram cantados, eles deram os braços, prontos para serem batizados em equipe. Era sinal de um pai dizendo: eu amo meu filho. Foi tomada a decisão de que nada vai separar o amor entre pai e filho, nem mesmo a religião. Mac não tem um relacionamento perfeito com o filho, mas acredita em suas palavras que o amor fará com que funcione de alguma forma. Meu amigo e sua esposa oram diariamente por seu filho. Eles o amam sem condições. Eles não têm vergonha dele. E eles o colocaram nas mãos de Deus. Nunca é errado amar. Amor, não julgue. O que fazemos quando alguém não está vivendo da maneira que deveria? Deixe-me ser claro, pecado é pecado. Isso é verdade. Não está em negociação. Mas aqui está uma outra verdade. Deus nunca nos ordenou a rejeitar as pessoas porque elas não estão vivendo de acordo com um certo padrão espiritual. Infelizmente, isso é o que acontece muitas vezes. Se aqueles que amamos estão fazendo algo errado, muitas vezes nosso julgamento fica sobrecarregado. A desaprovação rapidamente supera o amor. Nós nos recusamos a ter qualquer coisa a ver com essas pessoas. Anunciamos a eles e ao mundo que o relacionamento acabou. E fazemos isso em nome da fé, batendo em nossas Bíblias com intolerância autojustificada. Você se lembra do que Paulo escreveu sobre o amor em 1 Coríntios? Se eu pudesse falar todas as línguas da terra e dos anjos, mas não amasse os outros, isso seria apenas um gongo barulhento ou um símbolo retinente. Se eu tivesse o dom da profecia e se eu entendesse todos os planos secretos de Deus e possuísse todo o conhecimento, e se eu tivesse tanta fé que pudesse mover as montanhas, mas não amasse os outros, eu não seria nada. Isso está em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 e 2. Poderíamos ter todos os dons espirituais do mundo, mas sem amor, eles não teriam sentido. Poderíamos citar versículos bíblicos sobre condenação até nossa garganta ficar rouca, mas sem amor não tem sentido. Poderíamos dizer a uma pessoa amada que o que ela está fazendo é errado, mas sem amor nossas palavras não têm sentido. Você pode estar balançando a cabeça agora, talvez você esteja pensando: mas precisamos nos separar daqueles que estão pecando deliberadamente. Mais adiante neste capítulo falarei sobre o que o amor significa no contexto de estabelecer regras e limites significativos. Por enquanto, porém, quero me concentrar no que o amor significa quando alguém não está vivendo da maneira que deveria viver. Aqui está o que eu aprendi. O amor não diz: você fez sua cama, agora deite nela. Eu não criei você para fazer isso. Então, estou farto de você. Você fez o quê? Você é um idiota. O amor diz: eu nunca vou concordar com o seu estilo de vida, mas eu ainda te amo. Eu nunca vou ajudar ou encorajar você no que está fazendo, mas ainda assim, você será sempre meu. Não há nada que você possa fazer ou que fará com que você não seja meu, porque eu te amo. O amor não exige seu próprio caminho. Nunca perde a fé. É sempre esperançoso. Ele perdura em todas as circunstâncias. Nunca é errado amar. Nunca está fora de ordem amar. Você não compromete sua fé quando ama. Isso é o que significa amar como se nunca tivesse sido machucado. Amar não significa diminuir seus padrões. Todos nós temos que lutar com a luta sempre presente entre não querer endossar o comportamento ou as ações de alguém e amar essa pessoa através disso. Então, como você faz isso? Imagine uma mãe que acabou de descobrir que sua filha de 17 anos está grávida. O pai
é o namorado adolescente, um namorado que a mãe não gosta porque não tem emprego, ou talvez porque seja de outra raça. Quando a filha conta a notícia para a mãe fica magoada, decepcionada, envergonhada. Talvez com muita vergonha. Ela não entende, afinal, ela criou sua filhinha com valores e padrões e crenças cristãs. A família ia junto à igreja todos os domingos. A menina sabe melhor o que é melhor para ela, mas até aqui, ela é uma adolescente prestes a ter um bebê. Essa filha carece de sabedoria e experiência para saber como criar uma criança. Ela pode nem sempre saber como trocar a fralda de um bebê. Ela não sabe como fazer para um bebê arrotar. Seu namorado provavelmente também não. A mãe faz um chá de bebê para a filha, mas em vez de comemorar, ela só consegue pensar como sua filhinha partiu seu coração com uma decisão tola que escolheu e que colheu uma consequência irrevogável que não pode ser varrida para debaixo do tapete. Agora imagina a cena no hospital quando o bebê nasce. A mãe está na sala de parto segurando a mão da filha, ou ela está em casa chateada, ofendido pelo pecado da filha, ou ofendido pelo namorado que ela não aprova. O que haveria de tão errado em dizer: não concordo com o que você fez, mas estou aqui para você? Ou dizer: eu te amo e quero ajudá-la. Isso tornaria a mãe menos cristã do que nunca mais falar com a própria filha? Nunca é errado amar. Billy Graham é frequentemente citado por ter dito: é o trabalho do Espírito Santo convencer, o trabalho de Deus julgar e o meu trabalho te amar. Quantos de nós trocamos papéis sempre que é conveniente ou quando nos sentimos super santos? Veja, há um tempo e um lugar para dizer a verdade no amor. Às vezes devemos abordar questões que não estão certas. Precisamos advertir nossos filhos e aqueles de quem estamos mais próximos quando estão fazendo algo que não está alinhado com as Escrituras, mas devemos fazê-lo de uma forma sincera e fundamentada no amor. Se um amigo parou de ir à igreja e parou de frequentar seu pequeno grupo e você encontra evidências de que ele está tendo um caso, não espero que você fique em silêncio ignorando o óbvio. O livro de Provérbios nos oferece uma grande visão. A repreensão aberta é melhor do que o amor oculto. Provérbios 27, versículo 5. E, no entanto, muitas vezes tenho visto essa repreensão aberta levar ao julgamento e, inevitavelmente, à vergonha. Em vez de entrar em contato com um amigo, saímos do quadro. Em vez de ligar e dizer: ei, cara, eu não concordo com o que você está fazendo, mas eu amo você e estou orando por você. Tendemos a cortar os laços e nos recusamos a nos associar com essa pessoa. Algo não está certo sobre isso. Nenhum de nós faz o que devemos fazer o tempo todo. Todos nós ficamos aquém. Todos nós pecamos. Erramos o alvo com frequência. Há um pródigo em todos nós. Pense nisso. Como seria sua vida se Deus não respondesse às suas fraquezas, seus pecados, seus vícios ou seus fracassos com graça e amor? E se Ele desistisse de você? E se Ele fechasse a porta para o relacionamento? E se Ele dissesse: basta, terminei? Fale sobre um mundo sem esperança. Você não pode ter criado seu filho para mentir, enganar, roubar, ser egoísta, ganancioso, beber, usar drogas ou fazer sexo antes do casamento. Mas isso não significa que tudo o que acontece sobre o seu teto seja aceitável ou mesmo permitido. Moisés transmitiu limites ao povo de Israel. Deus estabeleceu limites e disse para não ultrapassá-los, ou isso custaria suas vidas. Ver em Êxodo, capítulo 19, do versículo 10 ao 13. Como pais, vocês devem estabelecer limites limites que sabem que são seguros para a sua família. Você tem que estabelecer limites para si mesmo.
Eu gostaria de oferecer 5 verdades sobre o que significa amar como se você nunca tivesse sido ferido, no contexto de estabelecer limites em sua família. Verdade número 1. Os padrões são importantes. Foi dito que a primeira geração gera, a segunda geração motiva, a terceira geração especula e a quarta geração se dissipa. É possível perder algo de geração em geração na transferência da fé. Mesmo que seus pais ou avós fossem cristãos devotos, você pode descobrir que seus filhos hoje estão recebendo uma religião diluída, uma fé que carece de substância, diferente das gerações passadas. Fala-se muito sobre valores familiares no mundo de hoje. Mas o que isso significa realmente? Como se relaciona com o amor? Como isso beneficia a família? O dicionário define valores como os princípios ou padrões de comportamento de uma pessoa, julgamento do que é importante na vida. Os valores têm a ver com nossas atitudes e nossas crenças. O que é importante para nós? Eles refletem nosso caráter e nossa identidade. Estabelecer e manter valores claros nos ajuda a tomar boas decisões e define nossas prioridades nas coisas certas. Gosto de definir 3 tipos de valores que podem ajudar a governar não apenas sua vida, mas a vida de seus filhos. Valores pessoais, valores tradicionais e valores centrais. Primeiro, os valores pessoais giram em torno de seu relacionamento pessoal com Deus. Os valores pessoais são compromissos e escolhas que você faz que não são necessariamente ordenados por Deus, mas trazem grandes benefícios espirituais. Os valores pessoais não são necessariamente preto e branco. Por exemplo, não posso dizer à pessoa que se beberem um copo de vinho vão para o inferno. Mas minha família e eu fomos abençoados porque nossos pais, avós e bisavós colocaram uma barreira e disseram: essas casas vão ficar sem álcool. Agora, gerações depois, muitos de minha família e eu estamos no ministério. Alguns de nós já nem esteve em reabilitação. Essa barreira funcionou. Antes de remover uma cerca, é melhor perguntar por que ela está lá. Guardrails alinham estradas sinuosas nas montanhas por um motivo. Eu também jejuo na maioria dos sábados. Alguns dias eu jejuo metade do dia, outras vezes o dia inteiro. Você não precisa jejuar para ser salvo. Nem faz de você um cristão superstar. É uma disciplina. Sinto fortemente que Deus me ordenou a fazer isso regularmente. Posso sugerir uma disciplina a outros. E faço. Mas não posso impor essa convicção e obrigar você a fazê-lo. Jesus disse: se alguém quer ser meu seguidor, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 24. As palavras discípulo e disciplina têm a mesma origem. Eles andam de mãos dadas. Ser um seguidor de Cristo significa ser disciplinado. Se nada em você sacrifica alguma coisa por Deus, algo está errado. Quando você tem um relacionamento com Jesus Cristo, torna-se uma coisa pessoal entre você e Deus. E você estabelece valores e disciplinas pessoais para aprofundar seu relacionamento com Ele. Isso inclui disciplinas como ir à igreja regularmente, servir os outros dentro e fora da igreja, orar e ler a Bíblia todos os dias e escolher manter seu corpo físico como um templo todos os dias, como um templo de Deus, não fumando, abusando de substâncias ou comendo uma dieta pouco saudável. 2. Os valores tradicionais são valores pessoais que foram transmitidos de uma geração para outra. Os valores tradicionais fornecem uma estrutura para sua família fazer a coisa certa. A terra que você me deu é uma terra agradável. Que herança maravilhosa! Salmo 16, versículo 6.
Meus pais se abstiveram de álcool e transferiram esse valor pessoal para mim, que transferi para minha própria família. Embora os anos tenham se passado, esse valor tradicional permaneceu inalterado. Agora, algumas pessoas podem ficar legalistas sobre esses princípios. Crescendo, eu nunca tinha permissão para ir ao cinema. Também não podia ir ao boliche ou à feira do condado. Muitos valores tradicionais são simplesmente bobos. Então, não me enlouqueça com isso. Ore e leia a Bíblia para obter uma base para o que é certo para você e use o bom senso. O mais importante é estabelecer valores tradicionais em sua casa. Obtenha suas prioridades em linhas certas. Tanto os valores pessoais quanto os tradicionais são salvaguardas que protegem seus valores fundamentais. 3. Os valores centrais são padrões bíblicos intransigentes. Os valores fundamentais nunca mudam, nem mesmo se a sociedade ou a cultura mudarem. Jesus disse: "O céu e a terra não durarão para sempre, mas as minhas palavras sim." Mateus capítulo 24, versículo 35. Os valores centrais são mais do que convicções pessoais, eles são sólidos como rocha. Tome os 10 mandamentos. Não sirva a ídolos. Não minta. Não mate. Não traia seu cônjuge. Veja em Êxodo, capítulo 20. Você deve ter barreiras criadas para manter o núcleo de sua família intacto. Isso inclui barreiras em torno do seu casamento, em torno de sua caminhada com Deus, em torno de sua unção e assim por diante. Se não assistirmos, continuaremos a ultrapassar as barreiras. Uma vez que você começa a passar por cima deles, fica mais fácil e antes que você perceba, você não acredita em mais nada. Amar nossos filhos significa estabelecer padrões. Isso não significa que eles sempre os seguirão, mas significa que você dá o exemplo do que é aceitável e do que não é. Mas uma coisa, pratique o que você prega. Seja pessoalmente responsável pelos valores que você põe em prática em sua casa. Modele suas expectativas. Se permitir que não é aceitável para seus filhos, não minta sobre a idade deles no cinema para conseguir um ingresso mais barato ou num jantar para economizar alguns dólares. A consciência é fundamental. Não se trata de ser perfeito. Não existem pais perfeitos porque ninguém é perfeito. A atmosfera como a temperatura podem ter um efeito real em sua casa. De acordo com as Escrituras, como pais, você ajuda a criar a atmosfera em sua casa com base nos valores que você escolheu como base. Em que tipo de valores você está construindo sua casa? Deixe-me fazer uma pergunta desafiadora. Quando foi a última vez que você adicionou algo à sua lista de valores pessoais em vez de subtrair algo? Verdade 2. Você precisa desenhar linhas. Amar nossos filhos como eles partem nossos corações não significa que os deixamos fazer tudo o que querem para mantê-los felizes. Nosso objetivo não é ser pai mais legal do quarteirão, o pai mais legal do quarteirão, ou ser o melhor amigo deles. Nosso objetivo é protegê-los. Todos os anos, quando as férias de primavera chegavam, nossos filhos pediam para ir embora com seus amigos. Minha esposa e eu conhecíamos alguns pais que davam a seus filhos um punhado de dinheiro, ditando a quantia que eles poderiam gastar com álcool. E até lhes davam preservativos. O raciocínio deles era: as crianças vão ser crianças, gostemos ou não, eles vão beber e dormir de qualquer maneira. Então podemos definir parâmetros em torno da bebida e equipá-los para fazer sexo seguro. Eu não entendo essa lógica. Amar significa estabelecer regras, aplicá-las e recusar-se a aceitar comportamentos ruins ou pecaminosos. Clarice e eu temos sido bastante rigorosos com nossos filhos. Estabelecemos regras e disciplinamos nossos filhos por quebrá-las. Nem todos gostaram ou concordaram com as linhas que traçamos.
Ao longo dos anos, vimos muitas reviravoltas, correrias e reclamações quando dissemos aos nossos filhos que fazer isso ou aquilo não seria tolerado em nossa casa. Mas regras são regras. Além disso, as regras que Chris e eu aplicamos se aplicam a todos os nossos filhos. Não estabelecemos um padrão para uma criança e outros para as outras. Temos uma responsabilidade com a nossa família como um todo. Lemos em 1 Coríntios 16, versículo 13. Estejam atentos, fiquem firmes na fé. Sejam corajosos, sejam fortes. Como pais, devemos estar atentos e prestar atenção. Nos tempos antigos, muitas cidades tinham uma torre de vigia em uma colina. Alguém da comunidade estava estacionado o tempo todo no interior para observar as áreas ao redor e alertar sobre o perigo iminente. Esta pessoa estava à procura de animais, se infiltrando e destruindo suas colheitas e inimigos vindo para atacar. Se ele avistasse algo suspeito, o vigia soaria um aviso para a comunidade. Era fácil dormir bem à noite sabendo que alguém estava sempre cuidando de você e da sua família. Você pode estar enfrentando uma situação difícil em sua casa. Você pode ter um pressentimento de que seu filho está fazendo algo que ele não deveria fazer. Você pode ter um pressentimento de que sua filha está se envolvendo em um comportamento prejudicial. Talvez seu filho já tenha abandonado você, ou sua filha fugiu com cara de más notícias. Você pode se sentir tão sobrecarregado e frustrado que quer desistir. É tentador ceder à pressão e fechar os olhos, reter o amor ou até mesmo romper os laços com situações extremas. É mais fácil estar presente, lembrar-se de seus negócios. Quero encorajá-lo a não desistir. Esteja atento. Suba naquela torre. Preste atenção na sua família. Fique atento ao que está acontecendo nas redes sociais. Envolva-se na vida deles. Verifique suas contas do Facebook, Instagram e Snapchat. Bloqueie determinados sites do seu computador. Descubra quem são os amigos de seus filhos. Confirme o paradeiro deles. Eli era sumo sacerdote e juiz no antigo Israel, mas a Bíblia diz que seus filhos eram ímpios. Algumas traduções chamam os filhos de Eli de inúteis. Eli e toda a sua casa foram julgados porque ele não os restringiu. Ver em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Você pode imaginar Deus chamando seus filhos de inúteis? Mas esse versículo nos diz por quê. Eli não os restringiu, o que significa que ele não fez nenhum esforço para resistir até mesmo à maldade de seus filhos. Uau! Quer mostrar contenção? Dê a seus valores pessoais, seus valores tradicionais e seus valores fundamentais um lugar em sua casa. Você não precisa esconder seus filhos em seus quartos pelo resto da vida e proibi-los de ver TV, de ir ao cinema, sair com os amigos ou até mesmo ouvir uma música. Defina diretrizes. Amigo, não desista. Existe uma maneira de construir e lutar por sua família. Falarei mais sobre isso nos capítulos 10 e 11. Espero que isso o encoraje. Amigo, não desista. Existe uma maneira de construir e lutar por sua família. Falarei mais sobre isso nos capítulos 10 e 11. Espero que isso o encoraje. Quando o conflito irromper em sua casa, quando seu filho estiver fazendo algo que não deveria estar fazendo, lembre-se dessas dicas para ajudá-lo a trabalhar durante o processo. 1. Ataque o problema, não a pessoa. Vocês estão todos no mesmo time, então não desconte suas frustrações em seus entes queridos. 2. Obtenha todos os fatos antes de oferecer conselhos ou soluções. Pense antes de falar. Nada é mais prejudicial do que tirar conclusões precipitadas. 3. Procure por pontos positivos. Não importa o quão ruim as coisas fiquem, em todas as situações, você sempre pode encontrar algo positivo. Procure. 4. Nunca retenha seu amor, não importa o quão difícil seja.
Não há problema em dizer a seus entes queridos como você se sente, mas certifique-se de que eles saibam que você os ama incondicionalmente. Quando as pessoas se sentem amadas e apoiadas, elas podem enfrentar praticamente qualquer crise. Verifique suas palavras. Suas palavras são como nitroglicerina. Elas podem explodir pontes ou curar corações. Você ficará surpreso com os resultados quando se abster de palavras ofensivas. Fale palavras que edificam os outros. Se você não sabe o que dizer, não diga nada. Embora tivéssemos muitos momentos desafiadores quando os nossos filhos eram adolescentes, alguns anos depois, alguns demoraram mais do que os outros. Todos nos agradeceram por não deixá-los ir a essa festa ou namorar essa pessoa ou participar de uma certa viagem de férias de primavera com seus amigos. Claro, em certos momentos em que Chris e eu estávamos aplicando essas regras, parecia que estávamos no meio de um campo de batalha, mas no final valeu a pena. Verdade número 3. Ame sem parar. Olha, às vezes as pessoas podem fazer coisas estúpidas. Isso inclui nossos próprios adolescentes e outros que amamos. Mas gritar com as pessoas, com palavras de julgamento severo, não conquistará seus corações. A Bíblia ensina que a ira humana não produz a justiça que Deus deseja. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Não fale com os tolos. Não fale com o tolo dos outros. Fale com o rei neles. Quando seus filhos não fazem o que você quer que eles façam, resista ao impulso de ligar o botão de ataque. Isso geralmente envolve muitos gritos e berros. Às vezes, em um acesso de raiva ou outra emoção vulcânica que achamos que não podemos controlar, xingamos nossos filhos. Nós o criticamos. Nós os rebaixamos com acusações como: você não serve para nada e você deveria ter vergonha de si mesmo. Se você falar com o tolo em seu filho, o tolo se levantará. Se você falar ao rei em seu filho, o rei se levantará. O profeta Miqueias pede tal rei em Miqueias, capítulo 4, versículo 9. Mas por que agora você está gritando de terror? Tendo você, não é rei para liberá-lo? Todos os sábios morreram? A dor tomou conta de você como uma mulher no parto? A versão King James expressa parte do versículo assim: não há rei em ti? Acredito que dentro de cada um de nós existe um rei. Eu comparo isso ao nosso potencial para sermos as pessoas que Deus nos criou para sermos por meio de Cristo Jesus. Podemos lutar, mas há um rei dentro de nós. Podemos falhar, mas há um rei dentro de nós. Podemos não ser quem podemos ser, mas há um rei dentro de nós. Muitas vezes não é fácil ver o rei ou a rainha em nossa própria casa. Então, o que vai produzir justiça? A Bíblia oferece uma solução: amar sem parar. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 4. Seus filhos podem partir seu coração. Ame sem parar. Eles podem dizer que odeiam você e que nunca mais verão ou falarão com você. Ame sem parar. As pessoas que amamos podem fazer escolhas terríveis. Ame sem parar. Você pode não gostar ou concordar com o que eles estão fazendo. Amar sem parar. Verdade 4. As pessoas, às vezes, você precisa amar à distância. Você pode estar se perguntando: como amar alguém que é tóxico? Essa pessoa pode sofrer de dependência de drogas ou álcool, pode ser verbal ou fisicamente abusiva, ou pode ter tendências violentas. Você pode amar em seu coração, desejando e orando bem para essa pessoa, mesmo à distância. Ser cristão não significa ser um saco de pancadas, ou um capacho, ou um boneco de teste de colisão. Sim, Deus nos chama a fazer sacrifícios ou dar a outra face e perdoar todas as ofensas. Mas Ele não nos chama para ter um relacionamento profundo e significativo com aqueles que nos feriram profundamente. Nesses casos, pode ser necessário criar um espaço intencional. O pai biológico de minha esposa,
Não apareceu por opção até ela completar 13 anos. Um viciado diagnosticado com transtorno bipolar. Uau! Ele não era um garoto propaganda de uma figura paterna saudável. Quando adulta, Clarice estendeu a mão para ele várias vezes. Ele entrava e voltava em um ciclo que continuava por anos. Esse homem foi salvo depois que minha esposa e eu nos casamos. Mas mesmo sendo um crente nascido de novo, ele nunca conseguia sair da montanha-russa interminável de ciclos e problemas de saúde mental. Durante esse tempo, Clarice ainda tentou se conectar com ele. Ela convidava para casa, até mesmo ajudá-lo com o que ele precisasse. Embora ela tenha apresentado nossos filhos mais velhos ao avô, ela não queria que eles fizessem com ele. Ela não queria que ele fizesse com eles o que havia feito com ela. Sempre que ele aparecia, eu podia sentir uma discussão entre Clarice e eu. Já que eu era a única figura masculina na casa, eu receberia o peso de sua frustração com suas inconstâncias e comportamento tóxico. Finalmente, o ciclo de ficar e partir teve um preço. Clarice o havia perdoado muito tempo antes, mas depois de um tempo, ela percebeu por sua própria sanidade e pela sanidade de nossa família que precisava amá-lo à distância. Não porque ela era melhor do que ele, não porque ele agia como um caloteiro, não porque ele estava longe demais para Jesus amá-lo, mudá-lo. Como o relacionamento era tóxico para a nossa dinâmica familiar, Clarice e eu tivemos que estabelecer limites fortes. Isso significava determinar o que era aceitável e o que não era. Quando ele poderia vir, quanto tempo poderia ficar e assim por diante. Existem certas pessoas que você simplesmente não pode continuar trazendo para a sua vida. Você não pode renegá-los se eles são da família, é claro, mas você pode amá-los à distância. Quanto menos você se associar com algumas pessoas, mais sua vida melhorará. Seja gentil e firme na criação desse espaço. Você não tem que ser um idiota sobre isso. Pense em maneiras de se conectar sem o tempo diário de rosto. Talvez isso signifique que se comprometer com um telefonema semanal ou uma mensagem de texto para verificar. Talvez você possa escrever cartas. Talvez você concorde em encontrar a pessoa para jantar em um outro lugar que não seja a sua casa e estabelecer limites, por exemplo, pedindo-lhe para sair e aparecer carregado. Se aparecer carregado. Você pode abrir espaço para esses entes queridos em seu coração. É importante estabelecer limites físicos. Você pode abrir espaço para esses entes queridos em seu coração. Podemos aprender a ver através dos olhos de Jesus. Quando escolhemos amar, mesmo tendo sido magoados, mesmo que os outros tenham cometido erros, mesmo que sintamos que alguém não merece, começamos a amar como Deus ama, sem condição, sem expectativa, sem condições. Escolha ver as pessoas através dos olhos de Jesus. Ame os outros como Deus te ama. Então você encontrará um amor tão amplo, tão alto, tão profundo, tão longo, que você nunca mais será o mesmo. A grande ideia: ame as pessoas que erraram. Bem, ficamos por aqui, terminamos mais este capítulo do livro Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. Que nós possamos ter um tempo para parar e repensar em tudo que a gente tem vivido, em todos os momentos que a gente inconscientemente, às vezes até, julgamos os erros, julgamos as pessoas pelas atitudes, porque achamos que elas deveriam estar fazendo aquilo que queremos que elas façam. Que Deus possa falar ao nosso coração, nos ajudar, nos transformar de dentro para fora, que possamos dar mais amor, né, às pessoas, principalmente aquelas que estão ao nosso redor, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, e que possamos todos viver em paz. Essa é a minha oração.